Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia, existe um jeito novo para tudo. Para voltar para casa de carro, para ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até para estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá para continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I, capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Esta é a 8ª edição do Festival PEF e a primeira edição 100% digital. Eu sou Miguel Icassati, jornalista, curador de gastronomia do Festival PEF. Vou conduzir aqui um bate-papo, uma conversa com dois convidados, o Rafael Viana, que é Head de Mídia e E-Commerce da Seara, e também com o Thiago Leme, engenheiro mecânico que está lá no Rio de Janeiro, e que foi um dos responsáveis aí pela execução e desenvolvimento do canal Parafernália no YouTube, entre outras peripécias. E nós vamos conversar sobre inovação e dados na indústria de alimentos. Começando aqui com o Rafael, que está ao meu lado, eu quero fazer uma pergunta e uma breve pensatinha, Rafael. Obrigado pela presença. Quando a gente fala em inovação na indústria do alimento hoje em dia, do que a gente está falando exatamente? De um produto, como é o caso do Incrível, o hambúrguer vegetal, ou de fazer com que esse hambúrguer vegetal seja gostoso, né, saudável e acessível para o maior número de pessoas? Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Thiago, que está aí no Rio. Primeiro, parabenizar o pessoal do PEF aí pelo evento, que mesmo nesse momento tão complexo, conseguiu botar um negócio no ar e gerar conteúdo super relevante para todo mundo. Respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que está em tudo, né? Eu acho que a inovação hoje, ela está desde o momento onde se pesquisa sobre o produto, onde se busca mais informação sobre o produto. Hoje a gente está falando aí de 220 milhões de consumidores. Se cada um fizer uma refeição, 3 refeições por dia, a gente está falando aí de quase 1 bilhão de refeições, né? Então, a inovação é você usar os dados, você usar a tecnologia para acompanhar essa jornada desde a gôndola, passando pelo preparo, passando pela experiência de compra e passando pela avaliação. E antes disso tudo, da produção do produto, do entendimento do consumidor. O consumidor hoje é um consumidor que está muito mais exigente, que ele está indo muito mais atrás de informação, de benefício.
não é um consumidor tão apegado à marca, então a gente precisa estar sempre melhorando e aprimorando a nossa produção de produto, melhorando e dando informação. Hoje muito mais consumidores olham a tabela nutricional, olham mais informações sobre o produto, então a gente precisa estar preparado para isso. Depois que ele comprou o produto, no nosso caso, você tem um momento de preparo do produto, que é muito importante, você precisa estar presente. Então, respondendo sua pergunta, a inovação para mim é você estar em todas essas etapas da jornada de compra, de preparo, de consumo, de avaliação, entregando a melhor experiência nessa jornada do consumidor, né? Então, esses 200 milhões de consumidores, cada um tem uma maneira de comer, uma maneira de comprar, uma maneira de consumir. Então, é como a gente simplifica e torna essa jornada mais fluida e sem fricção, né? Então, para mim, a inovação ela tem que estar em todas as etapas, não só na produção do produto, mas quando o consumidor vai comprar, ele precisa encontrar o produto, ele precisa ter informações sobre o produto, ele precisa saber como ele prepara. Eu acho que depois o Thiago fala um pouco mais sobre isso. Então, para mim, tem que estar em todas as etapas e a indústria precisa estar preparada para isso. Legal. Thiago, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Miguel. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Complementando o que o Rafa falou, eu acho que, trazendo para uma ótica de produção de conteúdo, você parar para analisar, hoje você possui marcas que se tornam veículo, de uma certa maneira. Então, você tinha uma relação marcas e veículos chegando naquela comunidade, e de uma forma que você não conseguia também mensurar efetivamente os resultados e o comportamento daquela comunidade como um todo. E a gente está num momento agora que eu acho que é imprescindível para qualquer marca que queira se estabelecer dentro do mercado, abrir uma janela direta de entendimento da necessidade do consumidor e das pessoas, porque no final das contas tudo se passa pelo âmbito de pessoas, então a gente tem que entender isso. E aí, trazendo para o prisma da produção de conteúdo, acredito que é uma janela nova no qual as marcas conseguem ter a sua própria janela e ter um entendimento preciso de como a comunidade se comporta e como associar todos os desejos e as necessidades e o fluxo de consumo, tanto de conteúdo, mas dos próprios produtos, o entendimento de como você consegue trazer inovação para o seu produto, ouvindo o seu consumidor e ouvindo a audiência. Então, hoje, eu acho que é um papel imprescindível para qualquer marca conseguir esse tipo de visão mais clara de como atacar o mercado. Legal, Thiago. E como que é essa conexão da marca, né, de Seara, dos produtos Seara, com a inovação, com os seus consumidores por meio da inovação e do conteúdo? Fique à vontade aí para colaborar. Rafa, se você quiser complementar também, vai ser vamos lá. Super legal. A gente tem com o Seara um projeto super legal chamado Minha Receita, que é um hub de conteúdo 360. Então, quando a gente fala de conteúdo, a gente tem que pensar como uma pessoa vai procurar o conteúdo e ele tem a necessidade e ele quer a resposta, e como encontrar isso. Então, é um hub 360 de conteúdo que vai desde a produção de conteúdo editorial. Então, você vai no Google, você pesquisa sobre uma receita e você vai se deparar com Minha Receita, mas também pegando outros primas de conteúdo, de como fazer a receita, e tem que ter um conteúdo audiovisual. Você também tem que estar presente dentro das plataformas de social, justamente para ter amplificação. Então, associando a necessidade do público de assistir e consumir um conteúdo específico, num formato específico, e atrelando isso também a um conhecimento de como as redes sociais funcionam, como é o motor por trás de toda a mágica de distribuição do
conteúdo, você tem um hub como o Minha Receita, que tem esse propósito, justamente ser essa vitrine e essa janela e o contato direto com o consumidor. Então, você produz o conteúdo, você consegue entender quais são as necessidades, só apenas com o conteúdo por si só. Você consegue entender a jornada, e isso traz insights poderosíssimos para a Seara de entendimento de quem é o público, o que são os desejos. E aí você tem uma outra camada também, porque que as plataformas digitais permitem, que é justamente você conversar com esse público. Não basta apenas você produzir o conteúdo, mas você movimentar essa base, e aí cada plataforma de distribuição tem um objetivo muito claro nessa estratégia de entendimento do público, e você faz justamente essas conversas girarem, e você tem um real time, always on, um entendimento e como essa comunidade, os desejos dessa comunidade estão evoluindo ao longo do tempo, e como você pode pegar esses insights que são poderosíssimos, que vêm da própria comunidade que consome o produto, e trazer direto para o produto. Cara, complementando, como eu disse antes, a jornada do consumidor mudou muito, ela está muito mais granular. Então vamos olhar como consumidor, ele é impactado por um filme na TV de frango orgânico Seara. Ele vai buscar uma receita para fazer esse frango. Depois ele vai buscar onde ele pode comprar esse frango. Então você imagina que ele assistiu um filme na TV, ele foi procurar a receita, a gente não está presente na receita. Ou ele foi no site do Pão de Açúcar e não tinha o nosso frango disponível. Ou seja, essa jornada está muito mais granular. Como ela está muito mais granular, os dados nos ajudam a entender e estar presente. Como o Thiago disse, a gente entende muito o consumidor, mas antes de tudo a gente tem que estar presente. Hoje existem 19 milhões de buscas por mês sobre os territórios da Seara. Então, imagina 19 milhões de buscas todos os meses sobre frango, hambúrguer, lasanha, e a gente não tem dinheiro para estar ali em todas essas buscas de forma paga. Então a gente precisa mostrar para o Google, mostrar para esses consumidores que o nosso conteúdo é relevante. Então, como o Thiago falou, a gente como indústria não tem mais que colocar só anúncios de 30 segundos branded, né? A gente precisa ser um parceiro do consumidor no preparo, na compra, na pesquisa, na informação. Então, acho que desde a produção do produto, experiência de compra, avaliação do produto, preparo do produto, a gente tem que estar presente, e você não consegue fazer isso mais de forma humana. Você precisa usar os dados, a tecnologia para estar presente de forma efetiva, para no ponto de venda você ter o produto, para no e-commerce você ter o produto. Então, essa parte de conteúdo é um dos pedaços dessa jornada que a gente fala de educação e inspiração, né? Então, o consumidor, ele conheceu a marca, ele sabe que existe a Seara, mas ele precisa, a partir dali, ter vários passos até o produto chegar na mesa dele, né? Tá. Então, tem uma brincadeira que eu faço, você está sentado no sofá da sua TV. Se você quiser sair para ir para um supermercado, voltar e preparar a receita, você tem que apertar mais ou menos uns 150 botões. Desde o botão do controle remoto, abrir o porta-mala do carro, o cartão de... Blá, blá, blá. Com o digital, a gente consegue fazer isso apertando 5 botões do celular sem sair do sofá da sua casa. E o consumidor está mudando, né? Como eu falei, são 220 milhões de consumidores, 130 têm acesso à internet, 70 milhões já compram online. Então, isso é uma realidade, né? Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com a nossa marca, com os nossos produtos, com o nosso conteúdo, com tudo isso presente para que o consumidor encontre o nosso produto, encontre o nosso conteúdo, e a marca seja uma parceira dele, não mais, estou vendendo produtos para você, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O Minha Receita, esse hub ao qual você e o Thiago se referiram, ele é recente, ele é um fruto do contexto que a gente está vivendo de pandemia ou não? Depois o time me complementa, mas, cara, hoje, foi o que eu falei, existem 19 milhões de buscas por mês sobre os nossos territórios. O search pago, você não tem fôlego para isso, né? Então, essa ideia veio antes da pandemia, mas mesmo assim, cara, tem 19 milhões de consumidores buscando a nossa marca, a gente precisa estar presente. Uhum. Isso precisa estar de forma organizada. O Google e o YouTube precisam entender que esse conteúdo é relevante para o consumidor. Uhum. Né? Então, isso foi uma ideia que a gente teve de se apropriar
do território de receita. Então, essa é uma batalha da Seara. A gente quer ser dono deste território no Brasil e ser o maior portal de alimentos, de receita do Brasil. Então, veio um pouco antes da pandemia, mas agora as buscas aumentaram muito e ele caiu como uma luva. Ainda bem que na pandemia a gente já tinha startado isso e o projeto já estava pronto e a gente viu aí um crescimento exponencial dessas visitas. Uhum. Eu pergunto isso até para o Thiago também puder complementar, justamente eu quero saber se esse contexto que a gente está vivendo, né, ele implicou aí, desafiou vocês também a inovar mais. Se puder dar algum exemplo de alguma outra inovação nessa seara sem perdão do trocadilho, mas nesse meio, né, do conteúdo, enfim, o que mais, além do Minha Receita, o que mais de inovação vocês têm trabalhado neste momento, que impacte o consumidor, enfim, conta pra gente, Thiago, por favor. Sim, no âmbito do conteúdo, a pandemia, e aí falando de uma maneira super abrangente, das verticais no qual a Webedia ela trabalha, teve uma série de impactos que vão desde negativos a super positivos. Então, na nossa vertical de foods, tudo gostoso, a gente identificou um crescimento gigantesco na nossa audiência dos sites por conta da pandemia. O nosso grande desafio, que é justamente para estar super presente e você conseguir atender as necessidades do consumidor, é você ouvir a comunidade o tempo inteiro. Isso não pode estar desligado. É um trabalho do time de BI, de monitoramento, porque as coisas mudaram do 8 para o 80 do dia para a noite. Foi para o 8 e 80 do dia para a noite. Então, foi super importante a gente ter presente essa capacidade de se adaptar rapidamente, porque as coisas mudam de uma forma muito, muito rápida. Só para vocês terem uma ideia, a nossa audiência, ela bateu em maio, que foi aproximadamente, quando estava já estourando bastante a pandemia, a gente chegou em 150 milhões de page views. Então, a gente quase dobrou o número de acessos no site por conta da pandemia, e foi justamente um plano de monitoramento constante e distribuição do conteúdo certo para a comunidade, do que eles queriam assistir. Legal. Cara, do meu lado, eu acho que eu posso falar um pouquinho de como a gente se preparou para vender digitalmente, né? Legal. Então, o e-commerce, o nosso canal digital hoje, pós-pandemia, ele cresceu aí 350% a 400% as vendas através dos canais digitais. Mas o que é muito importante é a gente ter conseguido preparar, né, uma experiência de compra para o consumidor. Por quê? Com essa evolução dessas vendas online, nosso produto acabava rápido. E para a gente poder reabastecer e oferecer para o consumidor uma experiência de compra onde ele encontre um conteúdo relevante, produto disponível, um preço competitivo, a avaliação do produto, a gente trouxe uma tecnologia onde a gente monitora o varejo, os nossos parceiros de e-commerce, né? Então, os grandes supermercados que vendem online, para que a gente oferecesse para o consumidor uma experiência que ele encontrasse o nosso produto. Então, a Loja Seara foi uma iniciativa que ela veio daí, né? Veio durante a pandemia, porque os consumidores estão comprando online. Se ele for no site do Pão de Açúcar e não encontrar o meu produto, ele vai comprar concorrência. Então, o que eu fiz? Eu só ofereci uma experiência de compra para o consumidor se ele tivesse o meu produto num preço competitivo, com estoque e com entrega de acordo com a geolocalização dele. Então, a Loja Seara foi uma inovação onde a gente agregou todos os nossos parceiros, e a Seara, como estratégia de negócio, a nossa estratégia é sempre potencializar e suportar o varejo como indústria e como tecnologia. Então, a nossa venda direta, ela não é uma estratégia nossa. A nossa estratégia é, sim, ter grandes parceiros como o Pão de Açúcar, Mambo, e grandes supermercados, pequenos supermercados, médios supermercados que vendem online, para que a gente ofereça uma experiência de compra para o consumidor fluida, onde ele não tenha ruptura. Então, o consumidor buscou no Google Costela Seara ou receita de costela Seara, a gente entrega um conteúdo relevante para esse cara no Minha Receita. Dentro do Minha Receita, a gente entrega uma experiência de compra
para que ele possa comprar esse produto em algum supermercado que esteja próximo dele e que tenha produto. Né? Então hoje a gente tem toda essa jornada interligada. Hoje, se você entrar lá no Minha Receita, cada link dos nossos ingredientes, se o consumidor clicar, ele vai para a loja Seara, e na loja Seara ele só vai ver esse produto se o produto estiver disponível. Tá. Então essa fluidez da jornada do consumidor que a gente quer trazer sempre, né? E que recursos, aí pensando no Miguel, gosta de cozinhar, a Cordeira gosta de comer uma costela. Receita de costela. Como é que eu faço o Miguel chegar na receita de costela Seara? Tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade, você digitou no Google costela Seara ou receita de costela, vai aparecer um anúncio nosso. Mas a ideia com o time da Fluent e do Ibidia é que o Google entenda que o nosso conteúdo é o mais relevante para te oferecer. Então, como o projeto começou agora, a gente ainda não está super indexado no Google. Mas a gente quer, daqui a 1-2 anos, ser a principal entrega sobre costela. A gente quer te entregar no anúncio do Google, mas a gente também quer te entregar no orgânico. Perfeito. E aí, se você entrar no Minha Receita, você lá vai ter receitas de costela e você vai ter um link ali para comprar costela num supermercado que tenha a costela disponível num preço competitivo. Né? Bacana. Thiago, alguma observação? Não, o Rafa foi perfeito, falou tudo basicamente com relação a isso. Legal. Nosso trabalho junto com o Minha Receita, ele é muito focado no motor de busca do Google em SEO. Só complementando um pouco o Rafa, quando você pesquisar também a costela, você vai ter lá o link patrocinado, você vai ter o orgânico no Minha Receita, você também vai ter outros formatos. Então, provavelmente você vai se deparar com um carrossel de vídeo, ensinando você a fazer a costela. Então, é justamente isso que o Rafa tá falando, de tipo, a gente monta tudo para o consumidor e deixa tudo empacotado e ele vai do início ao fim até a compra do produto. Uhum. Então, o conteúdo ele serve muito para isso, para auxiliar essa jornada do consumidor. Legal. E essa é uma indústria super competitiva. Então, a gente tem que estar com isso fechado. Porque se em algum pedaço aqui eu perco esse cara, se eu não entrego um conteúdo relevante, se eu não tenho o meu produto no e-commerce do Pão de Açúcar, cara, ele vai comprar outra costela, ele vai comprar outro presunto. Entendeu? Então, a gente precisa ter isso super azeitado, super conectado, porque, cara, o consumidor de hoje, principalmente a nova geração, não quer saber da marca. Ele quer saber se tem um produto disponível, se tem um conteúdo, se a marca está me oferecendo um conteúdo bacana para eu... E aí você vai direta e indiretamente se conectando com esse consumidor. Entendeu? Sim. Então essa experiência ela precisa ser muito redonda. Não, total. Isso tem a ver com a questão que é o acesso também ao conteúdo e à informação hoje em dia, né? Esse acesso chegou a um ponto em que é possível a gente rastrear todo o caminho que um alimento, né, faz da sua origem até o nosso prato. Seja uma fruta, você vai na feira. Eu estou dizendo, no sábado eu fui na feira aqui na Vila Madalena, estava lá um QR Code da fazenda, sei lá. Isso vale para uma fruta e vale para um produto industrializado. Né? Sem dúvida isso é bom para mim, para os consumidores. Bom, além dessa, da rastreabilidade, que outras inovações vocês identificam hoje e que vem por aí em que o consumidor pode se apoderar, né, em seu benefício? Cara, falando de rastreabilidade, esse é um projeto nosso que a gente tem lá. Como eu falei antes, o consumidor está muito, muito mais exigente. O consumidor quer saber a origem desse produto, quem criou esse produto. E a gente tem um projeto, que é o Projeto Origem, onde você escaneia um QR Code da embalagem do frango, né? E aí você vai conseguir ver desde a granja onde o produto foi criado, você vai conseguir ver os dados do veterinário que cuidou desse frango, você vai conseguir ver as práticas de bem-estar animal, você vai ver todas as práticas de sustentabilidade, ou seja, você está entregando para um consumidor que está ávido atrás de informação toda a segurança para ele. Ele consegue ver quem é o dono da granja, ele consegue ver a foto lá no interior de Santa Catarina. Então hoje, se vocês forem em algum supermercado, a nossa linha da granja, a nossa linha de orgânico, e ler o QR Code, você põe o número do lote ali, você consegue rastrear toda a origem desse animal e desse produto, né? Então, você dá muito mais segurança para o consumidor, porque o consumidor hoje,
Antes ele não tinha acesso a tanta informação. Hoje ele consegue saber o que é um frango orgânico, quais são os benefícios, o que são os prós e contras desse alimento. Então o consumidor sabe. Então se você esconder ou não der essa informação para ele, você perde esse consumidor. Sim. Então rastrear e dar esse tipo de informação. E pode ser uma informação de produto, uma informação de conteúdo, uma informação de receita. O consumidor está esperando isso, né? E se você se fechar, isso não vai dar certo. Uhum. Tiago. Eu acho que o Rafa trouxe um ponto com relação à informação e como você disponibiliza isso para o consumidor, que é também a geração de um relacionamento autêntico com as pessoas. Então, já passou do momento, se você vai para o âmbito de da publicidade, como isso é escrachado na frente das pessoas, as pessoas não querem mais saber disso. As pessoas querem saber justamente como a marca pode ser útil para ela. Então, esse é um segundo prisma em termos de como... O benefício que a marca pode trazer para ela. Exatamente. As pessoas buscam isso, verdade. Exatamente. E eu acho que não só a marca, né, Tio? Eu acho que também toda essa jornada, né? Então, assim, uma receita não é só comer o ingrediente, né? Só que eu posso oferecer para o consumidor essa receita com todos os ingredientes, né? Então, a gente não está olhando na ótica do produto, mas olhando para a ótica da pessoa, né? Então, hoje consumidor, se ele vai comprar um hambúrguer nosso, ele não vai comer um hambúrguer puro. Ele precisa do pão, ele precisa do molho, ele precisa muitas vezes da bebida, ele precisa da conveniência para entregar o hambúrguer em 2 horas, em 1 hora. Então tem N fatores que trazem essa experiência ser mais complexa. Né? E a gente, como indústria, não é que a gente precisa oferecer só o nosso produto. A gente precisa oferecer a experiência, a gente precisa oferecer o momento inteiro de compra, de consumo, de avaliação. Hoje a avaliação, por exemplo, o Rating Reviews, é um KPI super importante para o Google. E hoje um consumidor, quem compraria hoje no Rappi ou no iFood um restaurante com uma nota 1,5? Você compraria? Não. Então é assim, a avaliação é um pouco Black Mirror, mas é a verdade, entendeu? Então a interação do consumidor hoje está valendo muito. Então se um consumidor te critica, se teu produto, e você não acolhe isso e não trabalha para que isso seja uma melhoria, isso não faz mais sentido, né? Então você precisa ouvir o consumidor e acionar o que ele falou. Né? Então acho que tem todos esses fatores aí qualitativos que fazem essa experiência ser mais complexa. Mas se você entregar isso, essa complexidade vira a seu favor. Sim. E o consumidor, ele é essa entidade assim, exigente, que ele quer conveniência, né? Ou seja, refeições quase prontas. Ele quer também, cada vez mais, né? Na nossa infância, a gente deve ser mais ou menos uma geração, talvez um pouquinho mais velho, mas assim, ninguém se falava na alimentação orgânica, no cultivo orgânico, no fenômeno do orgânico. Falar em carne vegetal, muito menos, né? Era até motivo de piada. Mas hoje, esses caras estão, às vezes, na mesma fila do supermercado. Total. Né? Como que uma grande empresa, né? E com essa linha diversa de produtos, querendo ser o maior, enfim, parceiro do consumidor aí nessa jornada, como que vocês estão se adaptando a esse tipo de tendência? Cara, mais uma vez eu vou falar dos 220 milhões de brasileiros, né? São 220 milhões de brasileiros que têm rotinas completamente diferentes da compra, do consumo, né? Então hoje no Brasil a gente está falando de 40 milhões de vegetarianos já. 40 milhões. 40 milhões. Então, assim, eu preciso saber que existem 40 milhões de vegetarianos para lançar uma linha de proteína vegetal. Então, cara, é ouvir o consumidor. É entender e não considerar que a gente está falando de um tipo de consumidor só agora. Então, é ouvir muito o consumidor. É focar no consumidor no centro do negócio e não só no produto. Porque muitas vezes você vai criar um produto sem ouvir o consumidor, esse produto vai dar água. Entendeu? Então a gente precisa ouvir muito o consumidor, entender muito o consumidor, estar presente na rotina dele. Orgânico é a mesma coisa. Orgânico é uma super tendência e, como eu falei, as pessoas hoje estão muito mais exigentes. As pessoas querem entender a origem do frango dela, como esse frango se alimentou. Então a gente precisa entender esse cara e entregar para ele conteúdo.
A gente precisa entregar para esse cara solução, a gente precisa entregar para esse cara experiência. Então, respondendo a tua pergunta, a primeira coisa é ouvir o consumidor. E um projeto de conteúdo como esse é um jeito de você ouvir o consumidor. Você estar conectado no varejo é um jeito de você ouvir o consumidor. Então, cara, é ouvir o consumidor. É people-centric e não mais product-centric. Então, se você olhar por essa ótica, você vê alguns players aí hoje que estão pequenos, médios e grandes que estão voando, porque o cara ouviu o consumidor e atendeu a necessidade do consumidor. Tiago, você tem algum exemplo aí dessa interação, algum caso, às vezes alguma conversa que você teve com algum desse people center aí que o Rafael falou? Olha, eu não tenho exemplo do segmento de foods. A gente roda alguns estudos de social listening, justamente toda a parte de produção de conteúdo que a gente faz, inclusive para a Seara, a gente não roda sem entender o público. Esse é o ponto principal. Você precisa primeiro construir a comunidade. Então, você tem que entender os desejos dessa comunidade. E um fator decisivo é você justamente botar o ouvido na parede e ouvir tudo que as pessoas têm para falar daquele segmento. A gente, aí exemplificando, isso foge um pouquinho de food, mas teve um caso de um cliente de higiene feminina que a gente rodou um social listening e a gente, por exemplo, entendeu que a embalagem do produto causava confusão. Então, através do conteúdo. A gente criou o conteúdo, criou a conversa e você estratifica justamente insights dali. Então, na minha receita, por exemplo, a gente vai poder conseguir, através da vertical, de toda a parte de orgânico ou da linha vegetariana, justamente entender o que o público tem a falar daquele produto, qual a necessidade dele, o que ele sente falta. E isso você pode pegar e colocar em toda a experiência e aplicar todo esse entendimento do produto, porque não adianta você lançar um produto no qual ele é mal recebido ou as pessoas não gostam. Então, você tem que ficar sempre atento a como a comunidade e o usuário, o consumidor, traz de informação, porque é uma das informações mais valiosas que você pode ter e aplicar para o seu negócio. Tá. Como que é o desafio de se comunicar, Tiago, com esses 220 milhões de potenciais clientes de Seara, né? Sabendo desses recortes aí, por exemplo, 40 milhões de vegetarianos, um público, não sei se você tem um número aí que busca os produtos orgânicos ou quer mais conteúdo, e também aquele que eu presumo ser a maioria, ainda, afinal estamos no Brasil, que o fator preço, né, o fator dinheiro é uma coisa importante, né? Como se comunicar com esse cara também, de repente fazendo ver mais do que o preço, mas a relação entre preço e qualidade ou custo-benefício? Desculpa, você pode só repetir o início da pergunta? A relação, o desafio de se comunicar com públicos tão diversos aí sim, nesse cenário. Esse é um desafio, você pensando no que tem por trás da cortina das redes sociais, né? Porque você tem um território... Rafa, e aí me corrija, 29 milhões, né? Foi o último dado que a gente rodou, correto? O quê? De buscas? 19. 19 milhões. Então, você pega dentro desses 19 milhões de buscas e você tem subterritórios que você tem que trabalhar, no qual são temáticas completamente diferentes. E como você... Esse é um grande desafio para a gente, de justamente como você ponderar o esforço em cima de cada comunidade, porque cada comunidade tem uma dificuldade de penetração e cada comunidade tem uma necessidade de comunicação do tipo de conteúdo que a gente passa de uma forma diferente. Então, esse é o grande desafio que a gente tem hoje dentro da produção de conteúdo. E antes, né, antes da explosão da penetração do telefone celular, a gente estava
a gente falava e detectava que a internet era só para a classe AB, né? Mas depois que a gente teve essa explosão aí do 4G, do 3G, do acesso ao telefone celular, hoje o acesso não é mais restrito. Né? Hoje esse acesso ele tá para todo mundo. E a gente precisa ter produto, a gente precisa criar conteúdo para todos os layers da sociedade, porque todo mundo come. Sim. Né? Então, não existe mais essa pirâmide de que a gente só entrega conteúdo e digital para a parte de cima. Eu acho que hoje está todo mundo atrás de tudo que é tipo de receita. Receita com salsicha, receita com costela, receita de lasanha, receita do frango, de todas as partes do frango. Então, assim, é muito granular. E a gente precisa estar preparado. Então, hoje, a quantidade de receitas e de conteúdo que o time do Thiago produz é bizarra, porque você está falando desde uma receita com salsicha, uma receita com presunto, uma receita com costela, e vai. O nosso portfólio é muito amplo, então a gente precisa atender todo mundo. Essa cozinha que o Thiago produz, literalmente, vocês produzem as receitas, vocês testam, como que é essa... Conta pra gente esse dia a dia aí do trabalho. A gente tem uma rotina de justamente... começa tudo no entendimento de tipo demanda de busca dentro do Google. Tipo, quais são as receitas que são mais buscadas e que as pessoas estão querendo ver. Depois, dentro da cadeia produtiva, a gente pega e desenvolve toda a receita. E toda essa receita ela tem uma conexão em todas as frentes de comunicação. Desde a parte de conteúdo editorial, que você tem que passar a mensagem certa e correta, da melhor maneira para que o Google leia e indexe esse conteúdo, idealmente na primeira página, mas toda essa receita que a gente cria se desdobra para N tipos de conteúdos diferentes. Então, a gente ativa essa comunidade desde o Google na busca dessa demanda que o consumidor está procurando, mas ao mesmo tempo você tem uma frente a gente está ativando esse cara também no social através do Facebook ou através do YouTube. Então, quando o consumidor busca lá no Google alguma receita específica, quando a gente faz o processo de produção, a gente já pensa em tudo. Então, a gente criou o texto, a gente criou as peças criativas que vão para o social, a gente cria o vídeo que vai para o YouTube, e do vídeo que a gente cria para o YouTube, a gente tira a foto que vai para a receita. Então, é todo um ecossistema que se retroalimenta. Você não pode falar de uma forma monolítica de conteúdo. É multicanal hoje que a gente tem que produzir o conteúdo, e Minha Receita é justamente isso, para pegar toda essa necessidade que o consumidor tem, ele encontra em N formas diferentes de conteúdo. Sim, esse é o presente, né? Vamos dizer assim. Sim. E o que a gente pode esperar como principais tendências aí para o futuro do alimento, cada um no seu ponto de vista. Rafael, você do ponto de vista da indústria, né, do produtor. Cara, eu acho que é a personalização, né? A personalização desde a produção do produto, né? Então entender, de novo, vamos falar dos 220 milhões. Esses 220 milhões de pessoas, como eles comem, o que eles estão pedindo para o mercado? É proteína vegetal, é proteína orgânica, é uma proteína mais barata? Então, primeira coisa é personalizar a produção. E isso a tecnologia nos ajuda muito, né? Antes, a gente fala que a comunicação era de uma via só. Você assistia na TV e você não devolvia. Você não exigia isso, né? Então, a tecnologia faz com que essa via seja de mão dupla. Então, é a personalização de acordo com a necessidade, desejo do consumidor, né? Então, a personalização da produção do produto, a personalização do conteúdo, a personalização da experiência de compra. Então, se eu sei que o cara é vegetariano, por que eu vou oferecer um anúncio ou um conteúdo de costela para ele? Né? Então, esse entendimento faz com que eu esteja mais próximo do consumidor. Então, eu acho que a personalização, como que a gente vai fatiar toda essa população e entender o que ela consome de produto, o que ela consome de conteúdo, o que ela consome de tecnologia, né? Então é como a gente segmenta todo esse Brasil, que é um mundo, né, praticamente de regiões, de especificidades
regionais, de público, de idade, de gênero, de tudo isso, né? Então, é como a gente personaliza toda essa jornada. Tá. Mas isso já vem acontecendo? Vem acontecendo, mas tem muito pela frente, né? Tá. Eu acho que hoje o que está acontecendo é simplificar toda essa jornada. Para mim, a inovação é como a gente simplifica e tira a fricção disso, mas tem muito para acontecer, né? Hoje você tem aí conversas de DNA, de genoma, de nutrição, de nutrólogos, que é algo que vai ser muito mais personalizável de acordo com o organismo, de acordo com a necessidade fisiológica do consumidor. Acho que a gente ainda está antes. A gente está entendendo o comportamento, a rotina, a necessidade, mas tem 99% aí pela frente. A gente está em 1% da jornada, né? Então tem muito o que fazer, bastante trabalho. Você concorda, Thiago, aí sobre isso? Super concordo, e eu adicionaria um outro layer, que é você acompanhar a evolução do consumidor, do gosto e das necessidades deles. Então, você fazer um conteúdo mega personalizado é perfeito, é uma estratégia super matadora, mas ao mesmo tempo as necessidades dessas pessoas elas vão mudando porque o conteúdo muda o tempo todo. Então, você conseguir ter essa personalização que muda o tempo inteiro. Então, no âmbito do conteúdo que se liga a toda a parte da venda do produto, toda a experiência que ele tem, como você consegue acompanhar essas mudanças que são muito repentinas? Sim, esses 40 milhões de vegetarianos vai aumentar. É isso que o Thiago está falando. Amanhã vão surgir mais, e esses caras estão ávidos por informação. O novo vegetariano, o novo cara que quer ir atrás de um produto orgânico, de um produto mais sustentável, de um produto com menos sódio, esse cara está atrás de informação. Esse cara, no celular dele, em 3 segundos, ele busca o que ele precisa. Né? E vocês, enquanto indústria, enquanto produto, é isso. Vocês querem agradá-lo, vocês querem atendê-lo, e não, ainda mais Seara, proteína, não convertê-lo ao não vegetarianismo, né? É atendê-lo na sua necessidade. Até porque a nossa estratégia da linha incrível é falar com os flexitarianos, né? Explica para mim o que é esse conceito. O flexitariano, ele é o cara que está se desapegando da carne animal, né? Da proteína animal. Ele está comendo proteína vegetal 2, 3 vezes por semana, às vezes uma. Então é o cara que está na transição, porque é isso que o Thiago falou. Ele está em constante mudança. Né? E eu posso oferecer para ele um produto bacana para esse momento da vida dele. E aí depois isso vira uma evolução natural. E eu estando com ele nesse primeiro momento, nesse momento de inspiração, de educação, vai fazer com que a minha relação de marca com ele seja muito mais fluida, seja muito mais azeitada daqui para frente. Então, o conceito hoje de Love Brand, ele está cada vez mais em prática, entendeu? O consumidor, dificilmente ele vai amar uma marca. Então, quando ele amar, ele vai amar de verdade. A gente não pode decepcionar esse consumidor. A gente precisa tratar e estar do lado dele para sempre. E digamos assim, que eu seja um potencial flexitariano. Não sou ainda, tá? Por isso, desculpa a minha ignorância, mas o que já tem de opção para mim, de conversão ou de flexibilização nesse hábito alimentar? Em termos de produto... Cara, hoje a gente tem o hambúrguer, tudo proteína vegetal. O hambúrguer, quibe empanado, isca de peixe. Isca de peixe. E agora no Natal a gente vai lançar o bacalhau. Todos à base de proteína, sem nenhum animal. Então, assim, é uma ideia super disruptiva. São produtos que a gente está entrando no mercado, acho que tem 2 anos, né? E, cara, foi o que eu falei, a gente tem muito do que fazer ainda. Mas essas são as opções que você tem hoje na loja Seara, você tem lá para comprar. E curiosidade também, quais são, digamos, as matérias-primas desse agro aí? Pô, um bacalhau, o que é? Eu não sei dizer se é do bacalhau, mas ervilha, soja, tem N proteínas vegetais que fazem... E aí o time de P&D, né, é um time que desenvolve, pesquisa isso no mundo inteiro, né, para trazer o melhor sabor, a melhor textura, todos os atributos que um produto precisa ter. Então existe, antes do produto estar na gôndola, existe um trabalho de inovação, né? A área de inovação hoje na Seara é a área que vai buscar quais são essas soluções vegetais, orgânicas, mais saudáveis, mais sustentáveis. Então você tem um entendimento do consumidor
Muito forte. Mas voltando rapidinho, essa parte do bacalhau é uma necessidade que a gente tinha de uma proteína que fosse para o Natal sem animal. Uhum. Então, esse é um lançamento que a gente entendeu o consumidor e está lançando para o Natal agora. Legal. E bom, a gente já está terminando o nosso tema, mas eu também queria você e o Thiago rapidamente falassem um pouco também dessa relação de inovação, conteúdo e sustentabilidade, né? É isso, são 40 milhões de vegetarianos, inevitável, a gente vai ter que plantar para abastecer, enfim, a indústria e o consumidor. Como que é a preocupação de Seara com isso? Porque é uma preocupação também do consumidor, né? É uma preocupação. Eu acho que a onda de orgânicos e de produtos que tenham bem-estar animal, que faz parte de um pilar de sustentabilidade hoje, né? Você ter a cadeia inteira desenvolvida e cuidada, né? Ela sendo sustentável, ela se retroalimentando, é muito importante. Uhum. Então, hoje, a gente precisa abrir essa conversa, a gente precisa praticar e a gente está praticando. Então, é uma cadeia muito complexa, né? A cadeia de proteína hoje a JBS tem 230 mil funcionários, são mais de 50 plantas. Então, assim, é muito complexo. Então, a gente precisa ter o controle, precisa entender dessa ciência do começo ao fim, para que a gente entenda onde a gente consegue otimizar e deixar essa cadeia mais sustentável. Mas a linha de orgânico é um exemplo prático de sustentabilidade, de rastreabilidade, de entendimento da proteína, de bem-estar animal. Então, esse projeto Origem, um dos pilares dele é a sustentabilidade. Legal. Então, ao consumidor entender e buscar sobre esse produto, ele vai ver quais são os pilares que estão sendo praticados de sustentabilidade. Legal. Thiago, um minutinho para as considerações finais, digamos assim. Contribuições finais. Contribuição final. Rapidinho, só está dando eco aqui no fone. Essa questão da sustentabilidade, e aí trazendo também de volta para o prisma do conteúdo e como isso consegue auxiliar o negócio, as pessoas, quando elas consomem conteúdo, elas não consomem o conteúdo meramente por consumir. E ainda mais quando você tem um produto, uma marca associada. Então, tem que ter um propósito por trás daquela produção de conteúdo, justamente porque você tem um objetivo de você trazer o fluxo, você trazer a comunidade para ali e aquilo ser algo que traz dados para ser trabalhado, mas, ao mesmo tempo, você tem que trazer esse propósito por trás do conteúdo justamente para trazer uma relação autêntica entre marca e público. Porque hoje em dia as pessoas não estão mais, na hora de considerar a compra de um produto, elas fazem uma varredura muito profunda para entender o que tem por trás. Então, eu acho que esse é o caminho. Legal. E o propósito tem a ver também trazendo para o jargão da publicidade, da comunicação, né? Storytelling e cada vez mais story doing, né? Que é justamente fazer, não só contar ou não só... Não, antes você só ouvia, né? Antes você assistia um filme de televisão. Hoje todo mundo tem a possibilidade de falar. Legal. Né? Hoje o Facebook, o Instagram, os blogs, você consegue enxergar o consumidor de forma muito fácil, né? Então é aquilo que eu falei, essa via de mão dupla ela existe e a gente precisa estar com a conversa aberta. A gente precisa ouvir, a gente precisa falar e também estar preparado para ouvir crítica, para ouvir elogio, para melhorar a nossa cadeia, para melhorar os nossos produtos, para melhorar a nossa venda. Então é algo orgânico que está acontecendo a cada minuto, né? Agora tem gente buscando sobre frango no Google. Legal, bacana. Rafael Viana, quero agradecer pela oportunidade da conversa, pelos conteúdos, informações, anotei muita coisa. Quero agradecer ao Thiago Leme lá também, diretamente da Cidade Maravilhosa. Quero agradecer ao Festival PEF e a todos pela audiência. E é isso aí, Festival PEF, 8ª edição, primeira edição digital. Vamos juntos, um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.
Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. Hoje em dia, existe um jeito novo pra tudo. Pra voltar pra casa de carro, pra ouvir a playlist predileta, assistir aos nossos programas favoritos e até pra estar perto dos amigos. Com a nossa alimentação, não é diferente. Dá pra continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso, a Seara, a empresa que mais inova no setor de alimentos, acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I, capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis.